Frente Brasil Popular. Dia 31 de março de 1964 foi decretado o golpe militar. Em 2016, esta data foi escolhida pelo povo brasileiro para ir às ruas e defender a democracia. O Dia Nacional em Defesa da Democracia mobilizou milhares de brasileiros e brasileiras em todos os estados do país. Na data que marca os 52 anos do golpe de 64, a sociedade brasileira vai às ruas para defender o Estado democrático de direito e o mandato da presidente Dilma Rousseff. Essa data, os tanques estavam começando a se movimentar 52 anos atrás para assassinar a democracia. E hoje, 52 anos depois, nós estamos na rua para defender a democracia e impedir o golpe. Nós vamos derrotar o golpe. Os fascistas não passarão. Viva a democracia, viva a liberdade, viva o povo brasileiro. Normalmente, quando eles querem golpear a ditadura, eles alegam a corrupção de uma forma muito genérica e esquecem que os principais corruptos são eles. Porque nunca houve tanta corrupção no Brasil como no período da ditadura militar, nos 21 anos de ditadura militar. Importante destacar aqui nesses cartazes os nossos mortos assassinados que foram aqui do Rio Grande do Norte, como o Djalma Maranhão, a Natália Alves, entre outros. Então é importante para que nós possamos seguir em frente com as conquistas sociais e defender a democracia. Ditadura nunca mais. Que a gente já viveu isso, a gente não quer que se repita. Um golpe, a pessoa sabe quando começa, mas não sabe como termina, né? E muitas dessas pessoas que estão pedindo golpe não sabem o que é uma ditadura instalada no país. Elas agora pedem, mas elas não sabem que numa ditadura, se elas falarem qualquer coisa nesse sentido, elas vão presas, encarceradas e possivelmente morrer. A organização do ato foi feita pela Frente Brasil Popular, que é um movimento plural, do qual participam voluntariamente centrais sindicais, movimentos sociais, grupos religiosos, juventude organizada e partidos políticos. A pluralidade da frente mostra a diversidade do povo brasileiro. Ao longo das 2 últimas semanas, a gente percebeu atos de juristas em todo o país, artistas, mesmo da Rede Globo, dando declarações, fazendo vídeos abertamente contra o golpe, e todos os setores da sociedade, né? Classes trabalhadoras, sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos. Em todo o país, as pessoas estão nas ruas, as pessoas estão se mobilizando, todas as cores democráticas, todas as classes, todos os gêneros, mulheres, homens, gays, trabalhadores, enfim, aqui está o povo brasileiro. Nós entendemos esse movimento que ocorre no país por parte das forças conservadoras como um golpe para retirar direitos dos trabalhadores, para levar da população brasileira as conquistas dos últimos anos, da verdade de décadas do nosso país, segundo o plano que eles já demonstraram que tem. Portanto, é importante que a população tome, como tem tomado as ruas do Brasil inteiro, para rechaçar essa tentativa de golpe, mas não vai ter golpe. Certamente, a cada dia que passa, as pessoas tomam consciência da gravidade que estão vivendo no país, que é justamente o recorte ao nosso processo democrático. Portanto, as pessoas já vieram no dia 18, vieram hoje, dia 31, que é um dia marcante na nossa história. E entregar 100% da reserva do pré-sal para serem exploradas por quem quiser. São manifestações muito claras dessas tentativas de querer entregar a nossa riqueza. O pré-sal, ele é para o povo brasileiro uma esperança, um passaporte para o presente e para o futuro. Diversos grupos de estudantes e professores participaram da mobilização. Este grupo, por exemplo, representa os servidores e professores dos institutos federais do Rio Grande do Norte. Este governo possibilitou a ampliação e principalmente a interiorização dos IFRNs em nosso estado. Nós que somos servidores e que temos consciência do papel que nós temos como educadores, fazemos o nosso papel. A nossa identidade é essa. Eu sou servidora do IFRN, professora, e é com esse nome que eu venho para cá. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte também esteve presente. A UFRN, que no passado lutou contra a ditadura militar, foi exemplo de resistência na defesa de alunos e professores perseguidos pela ditadura, volta às ruas
para lutar na defesa da democracia conquistada a duras penas. Esse governo fez pela universidade, digamos assim, trouxe à universidade uma dignidade, um avanço que permitiu com que se formasse ali uma consciência de defesa da democracia. 35 anos eu vivi nessa luta e fico triste nesse momento que o que a gente conquistou ao longo dos últimos 12 anos com os governos do PT estejam ameaçados por interesses mesquinhos. Por que a defesa da democracia na universidade? Porque depois de Lula, os pobres, os negros chegaram à universidade. E chegaram com bolsas diferenciadas para aqueles mais pobres, tá? E eles estão chegando ao mestrado, ao doutorado e professores de universidade também. Essa é a defesa da democracia para todos. Porque o que está se armando no Brasil é um grande golpe parlamentar de um Congresso conservador que quer colocar por água abaixo todas as conquistas que o Brasil construiu. Eu acho que se a pessoa quiser ficar desinformada, se a pessoa ficar fora da realidade, basta ligar a televisão, ligar a Globo, os grandes mecanismos, os grandes meios de comunicação. Então eu acho deprimente, nunca vi o jornalismo descer a um nível tão baixo de desinformação e de manipulação como agora. Lamentavelmente nós temos inúmeros casos em que o juiz deixa de observar os fatos para ir atrás de um consenso que é fabricado pela mídia. Ora, isso foge aos preceitos constitucionais, à ideia de que a justiça é imparcial, a ideia de que a justiça é objetiva, é neutra. Isso quebra completamente com os preceitos constitucionais. O Adurne Sindicato, ainda como associação de professores, foi protagonista na luta pela redemocratização do Brasil. Mais uma vez, sai dos limites da universidade para dizer não à tentativa de golpe. São os movimentos sociais e populares que estão segurando a democracia nesse país nesse momento. A nossa vinda às ruas não é para defender governo nem partido, é para defender o princípio de que a legalidade democrática deve prevalecer. E nós não vamos admitir que depois de vários anos, numa democracia ainda muito frágil, nós venhamos nos voltar ao passado para um período de exceção. É por isso que os movimentos sociais estão na rua e o sindicato, obviamente, fazendo parte dele, tem que estar à frente desse combate. Eu fico muito feliz porque eu vejo que parte dessa população, né, está entendendo o risco que nós corremos mediante um golpe, um retrocesso. Então, para mim, tantas vezes que for convocado, estarei aqui. No ato em defesa da democracia, contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, teve gente simples, que veio do campo, gente que luta por reforma agrária, para dar continuidade às políticas de inclusão que chegaram ao campo, chegaram a lugares nunca antes alcançados. Porque Lula foi um presidente que ajudou o povo pobre. A gente hoje tem um carrinho na garagem, tem uma moto, tem uma geladeira em casa, tem um ônibus, o amarelinho para ir buscar estudante e trazer, que não tinha. Vai buscar na zona rural as crianças para estudar na cidade. Isso é muito importante. E a gente vai se fortalecer para evitar tentativas de golpe, tentativas de assalto à democracia, porque a nossa classe trabalhadora acordou e está nas ruas para dizer que não vai ter golpe, vai ter luta, vai ter democracia e vai ter reforma política no nosso país. Aqui as diferentes classes sociais deste Brasil tão desigual caminham juntos, erguem as mesmas bandeiras. Os advogados e juristas do Rio Grande do Norte, que se posicionam contra as atitudes de setores do Poder Judiciário brasileiro, participaram da passeata e também trouxeram suas faixas, bandeiras e cartazes. Eu tenho muito orgulho de pertencer ao AB. E hoje, nós, os advogados que estão contra a posição oficial do AB, fizemos bonito desta avenida aqui em Natal. Trouxemos um pilotão de advogadas e advogadas para lutarem pela democracia. Os grupos feministas também se fizeram presentes. As mulheres que, apesar dos avanços em políticas públicas e de inclusão, continuam sendo criminalizadas, sofrem diariamente com a violência e com o preconceito. O nosso inimigo continua o mesmo, continua no Congresso. O nosso principal inimigo hoje é o Cunha. O réu
né, e ainda assim está na presidência da Câmara, né, conduzindo aí esse processo de impeachment, tirando a legitimidade da presidenta Dilma, e isso é uma das razões pelas quais nós estamos mais uma vez aqui em defesa da democracia, em defesa dos nossos votos e em defesa das mulheres. O movimento sindical sempre esteve à frente da luta na defesa dos direitos dos trabalhadores. E as centrais sindicais desempenham um papel fundamental, pois unem e fortalecem as categorias. O dia 31, né, é um dia que pra gente é um dia de luta, um dia de vir pra rua, reafirmar a democracia, dizer que a classe trabalhadora, que os movimentos, que a sociedade civil organizada não vai aceitar o golpe. Não tem sustentação jurídica esse impeachment. O povo está na rua em defesa da democracia. O que é hoje importante, né, para a população brasileira, para a classe trabalhadora, é garantir que o processo democrático no país avance. E só assim as pautas de luta da classe trabalhadora terão mais chances de serem implementadas. Nós sofremos, inclusive, todo o período também de uma ditadura militar, vários companheiros nossos. Por ser uma categoria de luta e quando tentava fazer, iam presos. Então, historicamente, existe isso aí. Me traz hoje, cada vez mais, o sentimento de ser pertencente ao Brasil, de ser mais brasileira quando eu saio às ruas e me somo a multidões para defender a democracia. Trabalhadores da Petrobras participaram da mobilização. A Petrobras, que é um dos símbolos do Brasil, riqueza do povo brasileiro e que também está sob ameaça. A Petrobras ela é o maior indutor do desenvolvimento econômico no Brasil. Na região Nordeste, esse papel ele é potencializado. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, mais ainda, responde quase 50% da atividade industrial aqui no nosso estado. E a Petrobras, nesse momento, junto com a disputa pelo poder, pelo Executivo Nacional, também está no centro da disputa política do Brasil. A arte e a cultura estiveram bem representadas no movimento. Artistas do teatro trouxeram novamente a boneca da democracia e realizaram intervenções ao longo do percurso. Nós, assim, da Rede Potiguar de Teatro, concebemos essa intervenção porque a gente acredita que também a gente quer se expressar do nosso jeito em prol da democracia. Então a gente construiu essa boneca para essa intervenção. Os sindicatos dos servidores públicos de Parnamirim, o Sindserp, também compareceu ao ato. O mais complicado é a gente ver o judiciário sendo partidarizado, né? As instituições sendo partidarizadas. Alguns, na verdade, não o judiciário como um todo, mas alguns operadores do direito, operadores e funcionários públicos, né, do judiciário tomando partido, né, e tomando decisões que desrespeitam essa aqui, a Constituição Cidadã, que com muita luta foi aprovada e uma grande conquista do povo brasileiro que a gente não vai admitir que se passe por cima dela. Para nós que fazemos o movimento sindical, que estamos na vanguarda do movimento, não há como não se arrepiar vendo essa multidão em defesa da democracia. Nós que lutamos e que vivenciamos o período de transição da ditadura para a democracia, não há como chegar num momento como esse e não sentir a emoção de ser brasileiro, de vestir essa camisa de defesa da democracia. Porque nós que sempre estivemos à frente, nós que sempre levantamos a bandeira da democracia, temos que estar presente em todos esses momentos e defender. Porque nós não podemos jamais compactuar com o golpismo nesse país. Esse é um momento que a gente se remete ao fato de que a democracia do nosso país está ameaçada. E a classe trabalhadora toma as ruas para lutar contra o golpe que está aí se instalando. E nós estamos aqui também, a classe dos trabalhadores, e nós, o Sindserp, representando os trabalhadores também juntos. E vamos lá, vamos à luta. Acreditamos que cada vez mais as pessoas estão aderindo ao movimento e sabendo que o que está havendo é um golpe da oposição. O setor de comércio e serviços é um dos que mais emprega trabalhadores e trabalhadoras e não poderia deixar de se fazer presente neste ato. A importância de nós estarmos na rua, né, junto com os trabalhadores, né, com o povo natal e o povo brasileiro, né, é a gente exatamente defender a nossa democracia, né, defender a nossa Constituição. Nós, trabalhadores, nós sindicalistas, nós, a CUT,
nós contraques, nós trabalhadores, nós brasileiros, não vamos permitir que seja implantada outra ditadura no nosso país. E os nossos sindicatos estão aqui justamente nas ruas para mostrar que o povo tem força, que o povo pode. Os trabalhadores estão na rua justamente nesse dia histórico para dizer golpe nunca mais. E aqui você, como você pode ver, aqui tá aí, tem família, tem crianças, tem as pessoas de todas as idades. Isso é para provar que o povo brasileiro não vai mais querer golpe, como aconteceu em 64. Nas últimas mobilizações de rua, percebemos que cada vez mais pessoas estão se unindo a esta multidão que grita por democracia. Pessoas das mais diferentes profissões, sem cor partidária, trazendo cartazes e faixas e a bandeira do Brasil. Nós estaremos nas ruas quantas vezes for necessário para resistir a este golpe infame de corruptos que querem dar contra a nossa democracia. Então essa cobra representa essa resistência nossa de permanecer nas ruas quantas vezes for preciso. Esta luta é a luta de todos os brasileiros, independente de religião, independente de partido político. É a luta da criança, do jovem estudante, do trabalhador, do idoso, do enfermo, de todos. A luta é dos brasileiros pela permanência da democracia. Hoje nós estamos aqui não é para defender partido, não é para defender presidente. A gente está aqui para defender a democracia. Uma democracia que foi muito difícil de conquistar. Então não vamos deixar o nosso poder de voto ser perdido. A gente tem que vir para a rua, na verdade, para proteger a nossa democracia. Para querer que o nosso Estado democrático de direito se consolide a cada dia mais. Tive um irmão desaparecido, tem uma irmã que é professora do Serviço Social da PUC do Rio de Janeiro, que foi uma das mulheres mais torturadas nesse país. Eu sou de uma família que sofreu com o golpe. Na gestão de FHC, do governo do PSDB, foram feitas 48 operações da Polícia Federal, enquanto desde o governo Lula até o governo Dilma atual, foram feitas mais, como vocês podem ver, 1.273. No governo Lula, em 1632, só nos 6 anos do governo Dilma. Ou seja, é óbvio que há um interesse da mídia, principalmente da grande mídia, em dizer que a corrupção só existe agora. Mas não, a corrupção existe há muito tempo. O que é novo é o combate à corrupção. O que a gente tem que estar aqui hoje na rua é, para além da defesa do governo Dilma, ou do Lula, ou do PT, é defender o Estado Democrático de Direito, a legalidade. Ou seja, que nesse Estado, não importa quem seja, não importa a posição que tenha, todos serão julgados de acordo com a lei. O que eu acho que agora está sob ameaça da maneira como os processos estão sendo conduzidos em relação a essa investigação com a Presidente da República. Quando não há crime de responsabilidade, nesse momento, da Presidente Dilma Rousseff. Não há. A gente tem que defender a democracia. Em primeiro lugar, a democracia. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Este grupo animado é uma família que decidiu vir participar da mobilização e reuniram o maior número de integrantes possível. Essa turma é a turma Chibério, de pai de família trabalhador, que acredita verdadeiramente na democracia do país. Essa turma é a turma ficha limpa. Nós somos trabalhadores e queremos as políticas públicas desse país em mãos de pessoas verdadeiramente honestas. Dilma, fica! Inclusão social é um dos maiores ganhos proporcionados pelos governos do Partido dos Trabalhadores. Certo? Desde que adquiri a maioridade, que eu voto e faço questão de fazer parte da política, de estar junto da democracia, defendendo tudo aquilo que a gente conquistou. Hoje você tem a efetivação das políticas públicas com relação à acessibilidade. Hoje a pessoa com deficiência ele tem acesso à universidade mais fácil, ao emprego de concurso público mais fácil, sim, porque agora está sendo efetivado de fato, né? Líderes políticos contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff participaram do ato. Vereadores, deputados e a senadora Fátima Bezerra. A gente está mais uma vez nas ruas, uma manifestação pacífica, uma manifestação democrática, com a confiança de que
esse golpe será derrotado e a democracia será vencedora. Tinha muita gente que estava na arquibancada assistindo o jogo, como se diz, e agora está entrando em campo. E está entrando em campo para nossa satisfação, para nosso orgulho, e para a sorte do nosso país, entrando em campo ao lado da democracia. Isso é importante. Eu digo que nós só vamos conseguir vencer essa parada, conseguir ganhar essa batalha, se a sociedade, como já está acontecendo, mais e mais participar. A companheira Dilma, no dia 31 de março de 64, foi presa. Ela e toda uma geração de militantes. E hoje, como presidenta da República, se mantém com muita dignidade. Porque uma mulher na presidência, porque Lula, um operário, chega à presidência, porque revertemos uma situação secular de dominação nesse país, não resolvemos todos os problemas. O nosso governo ainda tem muito a fazer, mas não podemos aceitar golpe. Vamos nos convencendo cada vez mais, e a sociedade brasileira que não está em jogo apenas a derrubada de Dilma ou de Lula. Está em jogo a derrubada de um projeto de inclusão social que visa democratizar o acesso à riqueza em nosso país, gerar oportunidades para tantos jovens, tantas crianças, para o futuro do Brasil. Isso é que está em jogo. Isso é que não aceitam. Foi isso que levou o suicídio de Getúlio Vargas em 54. Foi isso que levou a deposição de João Goulart em 64. E é isso que eles querem fazer hoje, mas não passará. Mais uma vez, no aniversário do golpe militar, colocamos povo na rua em defesa da democracia. É só ver. Nós não vamos aceitar golpe. Tem que respeitar a democracia. A sociedade brasileira, a democracia brasileira, ela já está suficientemente consolidada no país para dizer que nós somos a favor da liberdade, da democracia e dizemos não ao golpe. Viva o povo brasileiro! Não queremos e não aceitamos o golpe que querem dar contra a presidenta Dilma, que na verdade é uma armação, não há crime de responsabilidade contra ela. O golpe é para afastá-la, montar um governo conservador, impor retrocessos ao povo brasileiro, retirar direitos e parar as investigações, para livrar a cara de todos eles que estão envolvidos com corrupção no Brasil. Mais uma vez, o movimento foi um ato pacífico. A multidão seguiu encaminhada com a alegria das batucadas da juventude. A juventude reconhece todos os avanços da educação nos últimos anos, a ampliação dos IFs de todo o Brasil, do Rio Grande do Norte, de 2 IFs passou para 23 IFs. Então a UBS reconhece todo esse esforço do governo Lula e Dilma e reconhecemos todos os avanços, porque hoje a universidade é popularizada cada vez mais e os IFs são popularizados também. E a JS há mais de 30 anos que sempre está presente nessa luta, né? A juventude tem um protagonismo muito grande nos movimentos sociais e nos movimentos de resistência contra as ofensivas golpistas, né? Então, fazendo jus e sendo coerente com a nossa história, nós estamos aqui para defender a democracia e defender o mandato constitucional da presidenta Dilma, que foi conquistado nas urnas por mais de 53 milhões de votos. Cerca de 40 mil pessoas tomaram a Avenida Senador Salgado Filho, encaminhada até a Praça da Árvore de Mirassol. Lá tivemos mais cultura, música, poesia e alguns líderes sindicais e políticos fizeram discursos. Essa bela mobilização que nós fizemos hoje, mais uma bela mobilização, mais uma bela lição de resistência. Golpe é golpe. Ontem e hoje, em branco e preto, ao vivo, em cores vivas, televisionado, como as revoluções de Araque. E quem resiste? Ora, Sua Excelência, o povo, resiste quem pode, quem faz zoada, quem não tem medo, quem vem de fora. Quem vem de dentro, de pés descalços, de peito aberto, de braços armados e abraços fraternos. Faça amor, não faça golpe. Democracia é a vida após a morte. E a história, nesse imenso cartaz em branco,
reescreve em dizeres tortos: golpe é golpe. Ontem e hoje. Hoje não. Hoje não vai ter golpe. Frente Brasil Popular.